Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as multiplicidades e a fronteira do sistema no diagrama de casos de uso. Embora seja muito raro, gente, isso é difícil a gente ver em diagramas, tá? É difícil existir essa necessidade de representação, mas nós podemos representar no diagrama de caso de uso o número de execuções de um determinado caso de uso, que um ator pode estar associado e o número de atores de um determinado tipo que pode estar associado ao caso de uso. Tá? Então tem como a gente registrar essa informação. O número de execuções que um ator vai participar em um determinado caso de uso e o número de atores de um mesmo tipo que vai estar aí participando daquele caso de uso. E a gente chama essa informação de multiplicidade. Ela indica o número de vezes que um ator pode usar um determinado caso de uso e o número de atores que podem usar esse mesmo caso de uso. Ok, pessoal? Então, é isso que indica as multiplicidades no diagrama de caso de uso. Para a gente representar uma multiplicidade no diagrama, a gente coloca aí símbolos nas extremidades da linha de associação. Então, aquela linha sólida de associação que fica entre o ator e o caso de uso, ela ganha ali símbolos que ficam nas extremidades, e esses símbolos que vão indicar as multiplicidades. Na extremidade do ator, ou seja, pertinho lá do ator, símbolozinho que vai ficar perto do ator, ele vai significar quantos atores podem estar associados ao caso de uso. E o símbolozinho que fica na extremidade do caso de uso, pertinho lá da elipse do caso de uso, ele vai indicar quantas vezes aquele ator pode usar aquele caso de uso. Beleza, galera? E os símbolos de multiplicidade, eles podem ser os seguintes. Tá? Que indica que é um e somente um. Tá? Então, a gente tem aí, se esse símbolo estiver do lado do ator, vai indicar que apenas um ator vai estar associado àquele caso de uso. E esse símbolo estando perto do caso de uso, vai dizer que aquele ator vai poder usar aquele caso de uso apenas uma vez. Então, um e somente um. A gente tem esse 0, 0, 1, 0, pontinho, pontinho, 1, que significa 0 ou 1. Então, ou nenhum ator ou um ator que vai estar associado, ou nenhuma vez ele vai poder executar, ou uma vez. Tá? A gente tem também o 0 ou muitos, tá? Que agora a gente pode ter 0 atores ou muitos atores associados a um caso de uso, ou 0 ou muitas vezes que esse caso de uso vai poder ser executado para aquele ator. Então, pode ser caso de uso não ser executado nenhuma, pode ser. Então, assim, galera, é sempre essa dinâmica, tá? Se está lá perto do ator, vai indicar quantos atores que podem estar associados àquele caso de uso, quantos atores daquele tipo. E se tiver próximo ao caso de uso, vai dizer quantas vezes aquele ator pode executar aquele caso de uso. A gente tem também um asterisco só, que significa muitos. A gente tem um pontinho, pontinho, asterisco, que é um ou muitos. A gente tem também a opção da gente ter um número que a gente definir, pontinho, pontinho, um outro número. Tá? E aí vai significar que a gente tem no mínimo esse primeiro número, no mínimo n, nesse caso que eu estou representando, mas é um número que a gente definir, e no máximo m. Tá? Então,
vai estar aí nesse intervalo. Por exemplo, a gente pode ter aí 2, pontinho, pontinho, 4. Então, no mínimo 2, no máximo 4. Tá? Então, a gente pode ter 2 instâncias, 3 instâncias ou 4 instâncias. Tá? Então, essa aqui é a ideia. E a gente pode ter também, né, um número que a gente definir, número n, pontinho, pontinho, asterisco, que significa no mínimo n, né, e no máximo muitos. Então, essa é a ideia, n ou muitos. Então, no mínimo, a gente pode ter esse número e no máximo muitos, né, indefinidamente. Então, por exemplo, a gente pode ter 2, pontinho, pontinho, asterisco. Então, tem que ter no mínimo 2 até, né, um número indefinido, até muitos. Então, essa aqui é a ideia desse símbolo de multiplicidade. Ok, pessoal? Então, esses são os símbolos que a gente pode ter nas multiplicidades. Vamos, então, ver um exemplo, né, de aplicação dessas multiplicidades para a gente ver a coisa mais concreta. Bom, pessoal, para a gente entender aí como modelar as multiplicidades no nosso diagrama de caso de uso, vamos criar aqui um novo pacote rapidinho, uma nova pasta, vamos chamar de multiplicidades. E aqui dentro vamos criar um novo diagrama de caso de uso, tá? Chamado também em multiplicidades. Beleza? Aqui dentro do diagrama eu vou criar um caso de uso chamado cadastrar cliente. E vou criar um ator chamado cliente. E um ator chamado secretário. O atendente, para ficar mais geral aqui. Beleza, temos aí os nossos dois atores, tá? E o cliente ele vai, né, participar do cadastrar cliente porque ele pode se cadastrar. Tá? Então ele pode ir lá no sistema e fazer o seu cadastro. Tá? Então, ele vai utilizar. E o atendente também vai participar do cadastrar cliente, porque pode ser que o cliente não se cadastre. De repente, o cara não sabe mexer direito ou já está lá direto com o atendente. Ele pede ao atendente que faça o cadastro dele. E aí, o atendente tem, né, a possibilidade dele mesmo efetuar o cadastro. Então, a gente tem essa situação onde o atendente participa do cadastrar cliente e o cliente também participa. Ok, pessoal? E aí, galera, a ideia aqui é o seguinte. Tá? No caso do cliente, né, a gente vai dizer que ele pode usar esse caso de uso somente uma vez, porque ele vai se cadastrar apenas. Né? Ele não tem autonomia para cadastrar mais ninguém. Ele só pode se cadastrar, ok? E vários clientes vão poder usar o cadastrar cliente, ok? Então essa aqui é a ideia aqui, beleza? Bom, lembrando que, conforme eu mencionei, tá, a quantidade de atores que pode usar o caso de uso fica aqui na extremidade próxima ao ator, ou seja, próximo ao bonequinho. Tá? Vai ter o símbolo da multiplicidade que vai ficar próximo ao bonequinho. A quantidade de atendente que pode usar o cadastrar cliente vai ficar perto do bonequinho. A quantidade de cliente que pode usar o cadastrar cliente vai ficar perto do bonequinho de cliente. E já perto da elipse aqui do caso de uso ficam a quantidade de vezes que cada ator desse tipo pode usar esse caso de uso. Então, a quantidade de vezes que um atendente pode usar o cadastrar cliente vai estar aqui próximo ao caso de uso. A quantidade de vezes que um cliente pode usar o cadastrar cliente vai estar próximo ao caso de uso desse lado aqui, né, na relação com o cliente. Ok, galera? Então, como o cliente só pode usar, né, o caso de uso apenas uma vez, a gente pode colocar
né? Aqui a gente vai aqui no inspetor, ó, fim da associação lado B, e aí a gente coloca aqui a multiplicidade. Eu tenho aqui as multiplicidades pré-definidas, tá? Se você quiser colocar uma multiplicidade própria, a 2, a 5, por exemplo, basta você escrever 2, pontinho, pontinho, 5, beleza. Mas se você já quiser usar um ou muitos e tal, já tem pronto aqui. Então, nesse caso, pessoal, a multiplicidade ela vai ser aqui 1, tá? Porque o cliente ele pode usar o cadastrar cliente apenas uma vez, ok? Mas muitos clientes podem utilizar o cadastrar cliente. Então, desse lado aqui, tá, vai estar o muitos aqui na multiplicidade, ó. Ok, pessoal? Lógico que a gente pode refinar mais, tá? A gente pode sinalizar o seguinte também, ó, considerando que o cliente pode pedir ao atendente, né, a gente pode ter a situação onde cliente nenhum vai se cadastrar, todo mundo vai pedir aí ao atendente, uma suposição. Então, neste caso, né, considerando essa situação, a gente pode ter aí a situação, né, de que o caso de uso ele vai ser acessado 0 ou uma vez, porque o cliente pode não acessar nenhuma vez, não usar nenhuma vez o cadastrar cliente. Ele já pediu ao atendente e aí ele não vai usar. Ao passo que também o caso de uso ele pode ser usado por nenhum cliente, né? Ninguém pode fazer o cadastro. Tá? E aí a gente vai aqui na associação A e coloca 0 ou muitos. Porque pode ser que nenhum cliente use o cadastrar cliente, todo mundo peça ao atendente. Tá? E então a gente tem esse cenário. Né? Não é que no outro cenário estava errado, mas aqui a gente está explicitando, deixando claro que pode ser que ninguém aqui desse ator, ou seja, nenhum cliente use esse cara, e logicamente, né, esse cara não vai ser usado nenhuma vez por cliente. Então a gente pode deixar mais claro. Mas assim, não precisa ter esse preciosismo, tá, pessoal? Só se você realmente precisar deixar explícito. Do contrário, esse muitos para um estaria aí compreensível. Mas existem situações que você quer dizer, não, realmente pode ser que ninguém use, tal, ou pode ser que pelo menos uma pessoa use, nunca vai ter a situação de ninguém usar. Então, assim, a gente tem que colocar dessa forma se a gente quiser deixar isso claro. Beleza, pessoal? Então, aqui estão as multiplicidades, tá, da relação cliente para o cadastrar cliente. Já com relação ao atendente, galera, a ideia é o seguinte, o atendente ele pode cadastrar, tá, muitos clientes. Então, cada atendente pode usar esse caso de uso mais de uma vez. Né? Se chegaram 3 clientes para o mesmo atendente pediram para cadastrar, ele vai usar esse cara 3 vezes. Então, ele pode usar esse caso de uso muitas vezes. E aí a gente modela a multiplicidade, tá, como muitos. Né? Ele vai usar muitas vezes esse caso de uso. Ao passo que esse caso de uso também pode ser usado por muitos atendentes. Se eu tiver mais de um atendente, esse atendente poderá usar. Então, vou vir aqui e colocar na multiplicidade muitos também. Então, a ideia é essa, muitos atendentes podem usar, cada um deles pode usar muitas vezes esse caso de uso aqui. Tá? Se eu quiser, eu posso deixar mais claro, né, como eu falei, detalhar mais usando aí outras multiplicidades. Né? Eu posso pensar na situação, né, por exemplo, todos os clientes vão se cadastrar, né, e aí o atendente não vai precisar fazer nenhum cadastro. Né? Existe uma possibilidade dessa também. Então, a gente pode modelar aqui como 0 ou muitos, por exemplo. E a mesma coisa lá no atendente. Já que se todo mundo se cadastrar, nenhum atendente vai precisar usar o cadastrar cliente. Então, 0 ou muitos. Tá, pessoal? E aí a gente deixa explícito que pode existir a situação onde esse caso de uso não seja usado nenhuma vez por esse ator. Tá? E, logicamente, nenhum ator desse vai utilizar, tá, o caso de uso cadastrar cliente.
Então a gente pode modelar dessa forma. Embora o muitos para muitos também já estaria satisfatório. Só se eu quisesse deixar realmente, né, bem explícito que é 0, pode ser que ninguém use. Ok, pessoal? Então quando a gente tem essas restrições que a gente quer deixar explícito, pode uma pessoa, pode uma ou muitas pessoas, pelo menos uma vai usar. Então beleza, um ou muitos. Não, 2 pessoas a 5 pessoas, não tem mais, não pode ser nem mais nem menos. Beleza, 2 pontinho, pontinho, 5. Ok, galera? Então, essa é a ideia da multiplicidade. Tá, pessoal? Aqui a gente modelou as multiplicidades na relação de cliente para o caso de uso e de atendente para o caso de uso cadastrar cliente. Ok, pessoal? E é dessa forma que a gente modela no diagrama. E um último componente do diagrama de casos de uso é a fronteira do sistema. Ela permite que a gente separe o ambiente do sistema, né, do restante do ambiente. A gente já estudou, né, lá no início do curso a questão da fronteira do sistema. Lembra? Fronteira do sistema, fronteira do contexto. Então a ideia, né, da fronteira aqui no diagrama é parecida. Ela vai separar aí o que é componente do sistema e o que está fora do sistema. Mas ela não serve só para isso. Tá? Ela permite que a gente também divida o sistema em subsistemas. Então a gente pode separar os casos de uso em diferentes sistemas, né, em subsistemas. Então assim, a gente está trabalhando aí com sistemas modulares, né? A gente pode ter aí subsistemas, a gente pode então colocar aí fronteiras separando cada um desses subsistemas, desses módulos, por exemplo, que estão dentro do meu sistema. Vale lembrar que os atores sempre vão estar fora da fronteira, porque os atores não são parte do sistema, eles interagem com o sistema, mas não são parte do sistema. Então o ator sempre vai estar fora da fronteira. Tem um ator dentro da fronteira, está errado. Tá? Então nos nossos diagramas, os atores sempre vão estar fora. E os casos de uso sempre vão estar dentro da fronteira do sistema. Tá? Então tem um caso de uso fora da fronteira, está errado. Todos os casos de uso eles têm que estar dentro da fronteira do sistema. Beleza, galera? E no diagrama, né, a fronteira do sistema é representada por um retângulo envolvendo os casos de uso. Né? E em cima desse retângulo tem um título que descreve o sistema que essa fronteira está definindo. Se eu tiver subsistema, dentro desse retângulo, dentro dessa primeira fronteira, vão ter outras fronteiras dentro dela que vão indicar quais são os subsistemas. Então é assim que a gente representa. Vamos ver agora, né, um exemplo para a gente entender como que é essa representação de fronteira no diagrama de casos de uso. Bom, pessoal, para a gente entender aí como representamos no diagrama a fronteira do sistema, vamos criar aí nova pasta aqui, fronteiras, e aqui dentro vamos criar um novo diagrama de casos de uso. Fronteiras. Ok, pessoal, vou criar aqui os casos de uso: emitir nota fiscal, vou criar o emitir nota fiscal do consumidor. E vamos fazer aí uma relação de herança aqui, né? Porque a gente tem a nota fiscal normal, tem a nota fiscal do consumidor, que tem aí algumas informações, né? Tem algumas peculiaridades com relação à emissão de uma nota padrão. E vamos também criar o caso de uso manter
produto. Então criamos aí 3 casos de uso. Tá? Vamos criar aí alguns atores agora. Pode ser aí quem emite a nota fiscal, pessoal do financeiro. O contador, vamos botar contador aqui. Contador, tá? Vamos colocar que a empresa tem um contador, ele cuida da emissão da nota fiscal, por exemplo. Tá? Nós temos também o estoquista, né, que cuida aí dos registros do produto, tal. Então nós temos esses 2 atores aqui e temos esses casos de uso. Beleza, pessoal? Aqui no Astra a gente não tem uma ferramenta, né, que de fato ela molde aí a fronteira do sistema, tá? Então a gente tem a opção de fazer isso através do retângulo, que é o desenho de um retângulo. A gente clica aqui, traça a fronteira do sistema, tá? Depois a gente vem aqui no texto e traça, né, coloca, né, o título aqui da nossa fronteira, no caso, né, com um título aí que descreve o nosso sistema, né? Sistema integrado, por exemplo. E a gente está aí modelando a nossa fronteira do sistema, né? Essa é a notação clássica usada para modelar a fronteira do sistema. Claro que o contador, né, ele vai estar associado aqui ao emitir nota fiscal, e o estoquista aqui ao manter produto. Ok? Então reparem que os atores eles estão fora da fronteira, tá? A fronteira do sistema é essa daqui. E os casos de uso, eles ficam dentro da fronteira. Isso aqui não pode acontecer, eu não posso ter um caso de uso fora da fronteira. E isso aqui também não, eu não posso ter um ator dentro da fronteira, tá? Então isso não faz sentido. Ok, pessoal? Então a fronteira do sistema, ela tem o intuito de demarcar isso, tá? Lógico que, como eu mencionei, a gente pode também dividir aí com as fronteiras, né, o nosso sistema em subsistemas. Né? Eu vou ampliar aqui a minha fronteira, ó. E vamos supor que agora eu vou dividir em 2 subsistemas. Tá? Eu vou criar o subsistema nota fiscal e vou criar o subsistema um sistema de estoque, por exemplo, né? Controle de estoque, algo do tipo. Então eu posso pegar aqui, ó, vou criar, só para ficar legal, passar esses casos de uso aqui para cá. Tá? Eu crio aqui, ó, um subsistema, crio uma nova fronteira, tá? Boto aí um nome para o meu subsistema, sistema fiscal, o módulo fiscal, se for o caso. Pode ser, acho que fica melhor, módulo fiscal. A gente deixa aí o nome nesse subsistema aqui, passa, né, os casos de uso aqui do módulo fiscal para cá. E a gente cria, né, um outro sistema aqui. Uma outra fronteira aí de um subsistema. Módulo de controle de estoque, por exemplo. Esqueci do acento aqui.
e passo aqui, ó, para a fronteira do módulo do controle de estoque. E aí, pessoal, nós temos agora o nosso sistema com 2 subsistemas dentro dele. Então, temos fronteiras aí diferentes, tá? Então, a gente consegue separar e organizar esses módulos dessa maneira. Ok, pessoal? Então, a gente consegue deixar de maneira muito mais organizada se a gente estiver trabalhando com módulos, né? Ou se você realmente quiser organizar o diagrama indicando, né, partes específicas do sistema, enfim, a gente pode fazer dessa maneira. Ok, pessoal? Essa é a forma mais interessante da gente usar fronteiras de sistema, tá? Porque quando a gente tem só a fronteira, né, geral, onde todos os casos de uso estão lá, que foi aquele primeiro exemplo que a gente viu, o sistema integrado, todo mundo aqui dentro, o uso da fronteira é dispensável, né? Em grande parte das vezes o uso da fronteira ele vai ser dispensável, você não precisa fazer isso, porque você já sabe que os casos de uso vão estar dentro do sistema, os atores vão estar fora. Então, assim, não tem necessidade de você delimitar isso. Mas quando a gente tem subsistemas, né, a gente quer determinar já no projeto que esses casos de uso vão compor aí um módulo separado, um subsistema separado, aí vale a pena usar a fronteira. Tá? Agora, fora isso, né, para deixar todo mundo numa fronteira só, né, não tem tanta utilidade, acho que não vale tanto a pena. Ok, pessoal? Então essa é a anotação mais clássica, tá? Existe também uma outra forma que a gente pode usar aqui no Asta, tá, pessoal? Vou remover aqui essas fronteiras que a gente criou. Tá? Não é o uso aí aplicável a 100%, mas nós podemos usar aqui o subsystem, né, e criar através dele a ideia de uma fronteira, né? Tem como a gente fazer isso também. Ó. Eu arrasto os casos de uso aqui para dentro, né? E assim eu monto aí de uma certa maneira a fronteira do meu sistema. Ampliar ela um pouco aqui. E aqui eu venho, boto o nome, né, sistema integrado, tá? E aí fica aqui em cima. E eu posso moldar também dessa maneira, né? Embora não seja a notação clássica, mas é uma outra forma que dá para a gente modelar. Se eu quiser modelar subsistemas, basta eu pegar, né, e criar aqui dentro, tá vendo? Novos subsistemas aqui, que aí eu estou colocando como se fossem fronteiras internas, né? Sistema, módulo, né? Módulo fiscal. E crio aqui também módulo de controle de estoque. Coloco esse cara aqui. Então reparem que a gente consegue modelar também. Não é a notação mais clássica usada, mas a nível de ferramenta, pessoal, fica mais simples, tá, para a gente trabalhar, né? Porque a gente arrasta, já vai todo mundo, né? Então fica bem mais simples, ó, já vai todo mundo dentro. Então, para trabalhar a nível de ferramenta, fica mais simples de modelar dessa maneira. Mas a anotação clássica mesmo é aquela outra que eu expressei para vocês aqui, botando os retângulos, né, e tal, e os títulos. Ok, pessoal? Lembrando que eu posso ter também essa situação aqui, ó. Posso ter algumas coisas dentro de um subsistema e outra coisa no sistema geral, né, sem estar em um subsistema. Isso aqui pode acontecer também, ó. Eu tenho um módulo fiscal e eu tenho um outro caso de uso que está no sistema como um todo, ele não está em módulo interno nenhum, né? Então isso pode acontecer também. Ok, pessoal? Então essa é a fronteira do sistema, tá? São as formas que a gente tem aí como modelar aqui na ferramenta. E volto a dizer,
quando a gente tem subsistemas, a gente quer realmente mostrar, né, que o sistema vai estar dividido, desde lá do projeto, vai estar dividido em subsistemas e tal, aí vale a pena a gente usar, né, as fronteiras direitinho, se a gente quer deixar isso explícito, claro, beleza. Agora, quando é só a situação onde a gente tem apenas a fronteira, né, desse modo aqui, ó, só a fronteira mesmo do sistema, separando casos de uso e atores, aí fica dispensável, porque eu sei que os casos de uso vão estar dentro do sistema e os atores fora, então não é assim tão necessário. Ok, pessoal? Já dá para compreender sem fronteira nenhuma, tá? Com todo mundo fora da fronteira, dá para entender perfeitamente que os casos de uso que eu acabei de modelar aqui, ó, eles estão dentro de uma fronteira de sistema, porque eles vão estar dentro do sistema, eles são funcionalidades do sistema, e os atores vão estar de fora. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí bem o conceito de multiplicidades e de fronteira do sistema. Como eu já falei, esses elementos, eles não necessariamente estão presentes no diagrama, tá? Só se for necessário representar realmente, porque a gente quer explicitar alguma coisa, mas é bem comum a gente encontrar os diagramas sempre sem as multiplicidades e também sem a fronteira de sistema, né? Só com os casos de uso lá e os atores e as suas relações. Mas é importante que vocês saibam, né, que esses conceitos existem, podem ser usados, né, e para que nós os utilizamos, beleza? Revisem essa aula se for necessário, né, pratiquem, usem esses elementos no diagrama de vocês, para que vocês aí sedimentem bem esse conhecimento. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.